Olá pessoal, meu nome é Miss Raim Mesquita e eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, especialista no ensino de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras e mestranda em Cultura e Sociedade. Eu atuo como professora de línguas e sou pesquisadora na área de ensino à distância e de ensino de línguas à distância. Nesta videoaula, buscaremos conhecer alguns elementos que compõem uma escrita clara e coerente dos textos didáticos para cursos autoinstrucionais na EAD. Coesão e coerência são conceitos bastante elaborados e discutidos, especialmente por linguistas textuais. Aqui nós não vamos nos prolongar muito e nem nos ater muito nos conceitos, mas nós nos basearemos nos conceitos-chave, aqueles que serão importantes para você, produtor de textos, ok? Dessa forma, não temos a pretensão de esgotar o tema, é claro, mas nós vamos falar de algumas coisas que você vai poder utilizar na produção dos seus textos e que você vai pensar um pouco mais na hora que estiver escrevendo. Então vamos começar com a coesão textual. De acordo com Fernando Pestana, a coesão é essa ligação entre as partes do texto, palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Então ela acontece ali no nível microtextual. Nesse sentido, nós podemos reconhecer pelo menos 3 tipos de coesão, dos quais nós vamos tratar agora. Começando com a coesão referencial. Ela ocorre quando nós usamos classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo disso é evitar repetições e deixar o texto enfadonho, formando um discurso mais fluido e mais dinâmico. Ou seja, esse tipo de coesão consiste em termos substituindo outros termos. Pode-se utilizar um elemento linguístico tanto para recuperar algum termo já mencionado, quanto para adiantar algum termo que está por vir. Aqui o que importa é enriquecer o texto e evitar repetições desnecessárias e não intencionais, porque as intencionais nós vamos tratar a seguir. A coesão referencial ela pode ser obtida por meio de substituição e também por meio de reiteração. Vamos analisar isso juntos? Vamos ler o texto que vai aparecer na tela e durante a leitura você já tenta encontrar que elementos fazem referência a outros elementos, que elementos tentam recuperar o sentido de outros elementos, tá? E aí, conseguiu identificar algum elemento que recupera o sentido de outro, ou que faz referência a outro? Pois vamos ver de forma detalhada cada um deles. Observe que em um notamos o uso do pronome suas para fazer referência às características e consequências do uso do álcool. É um caso de substituição. Em vez de dizer, o uso de álcool pode ou não ser considerado um tipo de transtorno mental, dependendo das características e consequências do uso do álcool na vida da pessoa, fazendo assim uma repetição de uso do álcool de maneira desnecessária, nós usamos o pronome suas para fazer essa referência sem ter que repetir o termo. No número 2, nós temos a elipse, ou seja, a omissão de uma palavra ou expressão que passa a estar presente no texto de maneira implícita. Nesse caso, nós poderíamos interpretar que o termo omitido seria dos indivíduos, dos amigos, dos familiares, dos sujeitos, etc. Mas o fato é que quando lemos esse trecho, pensamos que ele faz referência às pessoas que convivem com o usuário de álcool. No número 3, nós temos o advérbio abaixo, fazendo referência a uma explicação que está por vir, de algo que está por vir. No número 4, temos a reiteração da palavra transtorno por meio do sinônimo distúrbio, como uma forma de fazer referência a algo já mencionado, no caso, o transtorno mental. A reiteração ocorre quando recuperamos um termo já mencionado usando sinônimos, expressões equivalentes, para trazê-lo novamente ao texto. Isso enriquece bastante a escrita do seu texto e torna ele menos cansativo. No número 5, nós temos o uso da abreviação para evitar a repetição de um termo que será melhor explicado posteriormente, no caso, o CID. Contudo, há um elemento nesse texto que estabelece uma relação um pouco complicada de referência. Você conseguiu observar alguma coisa assim? Alguma coisa estranha? Vamos olhar o trecho novamente. Tenta identificar o que não faz muito sentido aí nessas relações de referência. Ao ler o trecho em destaque, a quem você acha que o pronome os, destacado em negrito, se refere? O que se percebe é que provavelmente o termo poderia se referir a usuários de álcool. O problema é que não há a expressão usuários de álcool, assim, no plural e no gênero masculino no parágrafo. O que há é o termo pessoa, representando pessoa usuária de álcool. Assim, o mais adequado seria dizer na vida da pessoa e dos que a cercam. Ao reler um texto, que é uma fase muito importante da sua produção, você precisa se certificar que todos esses elementos estão em concordância. Esses pronomes, esses sujeitos, esses predicados, todos eles têm que estar concatenados de maneira adequada. Você precisa prestar atenção nisso. O Fernando Pestana, ele nos adverte que, com exceção da interjeição,
todas as outras classes gramaticais colaboram para a construção de um texto coeso. Ou seja, são muitas possibilidades. Então tenha cuidado com isso. Nós não vamos nos aprofundar em todas essas relações de referência, porque são muitas e o nosso objetivo não é esse, de nos aprofundar em cada uma delas. Mas é importante que você saiba que existe esse tipo de coesão, a referencial, e que há elementos linguísticos para os quais você precisa atentar. Se você tiver dúvidas, ao menos agora você já sabe o caminho para buscar as respostas, buscando por coesão textual referencial. Como o próprio termo já indica, ela ocorre quando termos e estruturas ficam recorrentes para situar o leitor, evitar distrações e perdas de referencial durante o texto e proporcionar uma padronização das estruturas. Essa estratégia linguística ocorre na forma de repetição de vocábulos, paralelismo sintático e paráfrase. No primeiro, o que se repete é o próprio elemento lexical, ou seja, palavras e expressões. No segundo, a recorrência é a nível das estruturas. E no terceiro, é o sentido do que foi dito que retorna ao texto com outras palavras, no caso da paráfrase. Tratando sobre a repetição, especificamente. Observe o exemplo do trecho que vai aparecer na tela e tente identificar os elementos linguísticos que se repetem. Conseguiu? Você deve ter notado que a expressão uso de tabaco foi repetida 3 vezes. Em algumas situações, nossa intenção é dar destaque a termos ou expressões que são chaves para a discussão que está sendo conduzida. Nessas situações, nós podemos utilizar as repetições intencionais, que proporcionam essa espécie de ênfase. O que é preciso deixar claro é que a repetição de termos e expressões precisa ser algo intencional, ela deve ter um propósito. Caso contrário, fica parecendo que o seu texto é pobre em vocabulário. Quando lemos um texto, nem sempre as repetições são intencionais, mas nós, que estamos lendo, sofremos o mesmo efeito. Então, chama a nossa atenção. Assim, se não for algo intencional, programado, a pessoa que escreve o texto pode conduzir a nossa leitura de uma maneira que não é a desejada. Esse é um recurso linguístico para ser utilizado com moderação. Quando falamos de paralelismo sintático, estamos nos referindo a uma sequência de estruturas sintáticas, como termos e orações, que são semelhantes ou possuem igual valor sintático. O uso de estruturas com essa simetria confere clareza e objetividade e precisão ao texto. Observe o trecho que vai aparecer na sua tela. Quando estamos fazendo listas, é comum ocorrer a perda do paralelismo sintático, principalmente em listas longas como essa que você viu. Vamos verificar caso a caso os problemas apresentados nesse trecho. Perceba que a lista de avanços que podem ser realizados começa com o verbo oferecer no imperativo. Ofereça. No entanto, no tópico seguinte, o segundo item da lista inicia com o substantivo, que é fornecimento ou fornecimento. Houve aí uma quebra no paralelismo sintático, no âmbito da lista de avanços apresentada. O problema poderia ser corrigido facilmente, trocando o fornecimento por forneça, continuando com o imperativo, que era o modo verbal da lista. Assim, todos os itens na lista estariam coesos. Já no caso 2, percebemos que essa quebra no paralelismo ocorreu a um nível mais restrito, dentro do próprio tópico. O tópico se inicia no imperativo ajude e continua com a recomendação no infinitivo, buscar. Para corrigir o caso, bastaria trocar buscar por busque, mantendo o imperativo, percebe? No caso 3, ocorre exatamente o contrário. E aí, você já consegue pensar na solução para esse caso? Vamos agora falar sobre a paráfrase. Leia com atenção o trecho que vai aparecer na tela. Nesse trecho, observamos que o primeiro argumento fala sobre a necessidade de tratar o uso de álcool na conduta regular da mesma forma que outros assuntos rotineiros são abordados. Após o conectivo ou seja, temos o reforço desse argumento, colocando em outros termos, parafraseando, enfatizando que o assunto deve ser abordado de maneira aberta, sem preconceitos e rótulos. A paráfrase ela sempre faz essa reinterpretação de algo que já foi mencionado no texto ou em outro texto, normalmente reforçando o argumento apresentado e dando ênfase a determinados sentidos. É um recurso importantíssimo na produção de qualquer tipo de texto. É onde o autor do texto demonstra o seu olhar sobre os assuntos e onde ele mostra a direção que vai dar à sua linha argumentativa.
Esse tipo de coesão, a sequencial, ocorre quando são usadas conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações dentro do texto, dando a sequência à leitura e estabelecendo determinadas relações de sentido, assim, concatenando as ideias dentro do texto. É nesse momento que você percebe a importância de conhecer bem os conectivos e seus sentidos. O uso de conectivos inadequados pode comprometer o sentido de um texto significativamente. Observe o trecho a seguir. Agora observe como ele poderia ficar sem o uso dos conectivos adequados.